Muito bem, estamos de volta com mais uma aula do nosso curso Ação Pastoral em Pequenos Grupos. Desta vez, vamos estudar os 4 estágios da construção de cultura. Você precisa entender que nem todo mundo tem habilidade rápida para aprender, para desenvolver. Quando você olha todos de uma só forma, não é a verdade. Porque pessoa por pessoa tem certas habilidades, umas menos, outras mais. Algumas pessoas aprendem rápido, outras demoram um tempo. Algumas parece que não aprendem, mas logo em seguida já está desenvolvendo. Outros que você acha que aprendeu, que está legal, não desenvolve. E é assim. Na liderança, você tem que aprender a conviver com todo esse tipo de situação. E não é diferente agora no nosso curso. Essa é uma parte que temos que estudar. Por quê? Porque muitos líderes que não conhecem essa parte acabam por se frustrar com algumas pessoas em que ele esperava, em que ele tinha um certo tipo de esperança, convicção, expectativa, e a pessoa não correspondeu. Pelo simples fato de que as pessoas respondem de forma diferente a todo tipo de perspectiva de aprendizado. O processo de assimilação, desenvolvimento e prática, ele difere de pessoa para pessoa. Então, nós vamos estudar hoje essa aula 9, que são os 4 estágios da construção da cultura. Vamos ter uma cosmovisão para você entender todo o argumento visionário. São 4 estágios de construção de cultura, ou da nova cultura no nosso caso, né? Que o ser humano passa. Toda construção de cultura passa por esses parâmetros. Por isso que é bom quando você lidar com uma pessoa, você ter esse gráfico primeiro, para você entender como ela está reagindo. Isso vai te facilitar a entender e vai evitar que você tenha algum ponto de frustração. Ok? Então, vamos entender aqui. São 4 estágios da construção da cultura. O estágio alfa, o estágio beta, o estágio gama e o estágio delta. No estágio alfa, eu tenho inconsciente sem habilidade. Inconsciente sem habilidade. A pessoa está inata, né? No estágio beta, eu tenho já o consciente, mas ainda não tenho habilidade. No estágio gama, eu tenho o consciente e agora com habilidade. No estágio delta, eu tenho o inconsciente com habilidade. Nós vamos trabalhar ponto por ponto para você entender direito. E depois você pode aplicar esta analogia nos filhos, no cônjuge, na empresa, nos empregados, na igreja, nos liderados, nos amigos, em si mesmo. Até nós você passa por esses 4 estágios na vida. Há um primeiro estágio que a gente está inconsciente e não tem habilidade. Outro estágio a gente é consciente, mas não tem. Um é inconsciente e não tem habilidade. Outro é consciente e sem habilidade. Outro é consciente, mas com habilidade. E outro é inconsciente com habilidade. Então, parece que dá uma confusão? Não. Mas cada um deles tem o seu trabalho na questão da liderança. Quando você procura entender esses pontos, você facilita muito mais o emprego de suas visões de estratégia. Porque seria muito bom se a raça humana fosse de toda forma igual em tudo, não é? A gente pensasse tudo igual, fizesse tudo igual, não houvesse novidade, nem gente diferente. Como é que seria esse mundo, né? Tudo igual. Todos fazem as mesmas coisas. Como é que seria esse mundo? Você tem ideia como é que seria isso? Eu imagino que seria um tédio, seria um caos. Que o legal da vida são as diferenças. Aquilo que a pessoa tem que eu não tenho, que fala, olha que legal. Aquilo que eu tenho que a pessoa não tem, fala, olha que legal. Tem coisa que é particular,
mas não é privada. E tem coisa que é privada que é particular. Muitas coisas que eu faço, como Eliseu, por exemplo, o meu irmão Murilo faz como o Murilo lá, do jeito dele. Agora, tem coisas que nós fazemos da mesma forma, com relação a mim, amigos, família. Então, há coisas que só você faz. E há coisas que a outra pessoa faz. E há coisas que vocês dois fazem. É o que eu chamo de terceira inteligência. É um termo que eu usei num livro meu sobre a inteligência afluente. E eu usei essa terminologia que é uma terceira inteligência. Mas qual é a terceira inteligência? A terceira inteligência é a soma de duas para dar a terceira. A soma de três para dar uma quarta. Não que exista a quarta. A quarta, a terceira, ela só existe em função das terceiras e das primeiras. Jesus dá essa ideia ali em Mateus 16, ele fala: onde estiver dois ou três de vós reunidos em meu nome, eu ali estou. Ele deu a ideia, se houver dois ou três, formam o quarto. Se houver dois, forma o terceiro. Se houver dois ou três, forma o quarto. Se houver três e quatro, forma o cinco. Ou seja, a junção das coisas forma uma terceira abstrata que não existe. Ela só existe em função dessas que estão acontecendo. Você está pegando? Não? Quando você harmoniza o trabalho, e o teu grupo harmoniza um trabalho, o grupo, quando harmoniza, ele cria algo diferenciado daquele grupo. É o que nós chamamos em música de harmonize. É quando na música o acorde atinge a perfeição, o próprio acorde cria um acorde, um som. Parece que tem. Você está ouvindo 4 notas, mas está parecendo que tem 5. Você está ouvindo 5, parece que tem 6. Está ouvindo 10 notas, parece que tem 11. Porque a junção da perfeição daquelas notas criou uma que não existia. É o que o Senhor falou: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou. O fato de vocês se juntarem chamam a minha presença. Que interessante isso, né? Ou seja, o fruto da harmonia do grupo vai criar o que nós esperamos, a unidade. A unidade é a sobra dessa junção perfeita que nós estamos colocando aqui nesta aula, ok? Vamos então para o próximo quadro. Ali vamos trabalhar o primeiro estágio. É o estágio IH. É o inconsciente I menos H, né? No caso ali tem um primeiro estágio I menos H. É um estágio sem habilidade. É o inconsciente, nesse estágio é o inconsciente sem habilidade. Na verdade, isso aqui é o ato infantil da visão. É o ato infantil da visão. Na verdade, você está trabalhando um aspecto bem primário, que é o lado infantil da visão. Vamos observar então aqui, neste quadro, essa figura circular. Você tem em cima o inconsciente, embaixo sem habilidade. Inconsciente. A pessoa não faz a mínima ideia do que seja o evento, e por isso o seu cérebro está vulnerável, sem habilidade. Da mesma forma que não sabe o que seja, também não sabe o que faz. Esta é então a idade primária. Quando eu falo primária, e usou aqui o termo infantil, não está ligado propriamente à criança, certo? Claro que a criança também tem isso. A criança ela começa com estágio inconsciente, ela não sabe ler, escrever, não sabe somar, ela é inconsciente, não no sentido de estar em coma, fora de si. O inconsciente quando você já não tem ciência do que está se passando. E também não tem habilidade. Ela leva a chupeta na boca, ela coloca no olho, ela vai pegar uma coisa, ela cai, porque ela não tem habilidade.
Este é o sistema infantil da visão. É o primeiro estágio, é o I menos H. Consciente sem habilidade. Então, aí é o que eu penso, e aí que eu falo, por que a gente cobra das pessoas o que elas não podem dar? E essa aula aqui vai te ajudar a você não se frustrar. Porque a pior coisa é você chegar com tudo e entender que chegou com nada. Chegar com tudo e ver que tá difícil, a pessoa não assimilou, a pessoa não entendeu, a pessoa não pegou a visão. E aí a gente entra numa paranoia de dizer, estão contra mim, não me ajudam, não querem fazer nada. E na verdade não é bem isso, né? A gente entende que se nós não vemos esta parte nas pessoas, a gente não entende por que elas fizeram o que elas fizeram. Então essa primeira fase é a fase da inocência e sem habilidade.